A nossa live de hoje é sobre pensamentos e se a gente pode controlar os pensamentos, né? O pessoal que está fazendo com a gente o desafio aí dos 30 dias, a gente está exatamente falando sobre pensamentos esses dias. Então a gente andou falando sobre os erros de pensamento, a gente andou colocando algumas questões aí relacionadas a como lidar com os pensamentos. A gente agora vai começar a trabalhar os desafios de pensamento também, viu, gente? Então vocês fiquem à vontade. Agora a Kellen vai dormir em paz, fez os desafios todos do dia que estava pendente, tá vendo? É só começar. A gente começa, a gente faz. Olha só, gente, o que vocês acham? Vou começar com essa pergunta. É possível controlar os pensamentos? Vocês entendem que os nossos pensamentos, eles são controláveis? Que a gente teria como controlar a forma como a gente pensa, o surgimento dos nossos pensamentos? Os nossos pensamentos que surgem na nossa mente, eles são controláveis? O que vocês acham? Vamos falando aí, gente. Quero ver. Os nossos pensamentos que surgem na nossa mente assim do nada, eles são controláveis? O que vocês acham? Quero ver. Acredito que não, a Mônica falando. E aí, gente? Né? Quero saber. Vamos posicionando aí. Sim ou não? Não. É isso aí, gente. Os nossos pensamentos automáticos, que são aqueles pensamentos que surgem na nossa mente, independente da nossa vontade, que são aqueles pensamentos mais internos, aquela conversinha que a gente tem com a gente mesmo, mas aquela conversinha interna que acontece sem a gente perceber, sem a gente observar. Eles não são controláveis ou são pouco controláveis, vamos dizer assim. Só que a maioria das pessoas, elas querem controlar os pensamentos. Elas entendem, não, eu tinha que controlar os meus pensamentos. Eu não podia pensar como eu penso, né? Assim, tem até aquela ideia de que alguns pensamentos são pecados. Você não pode pensar isso, porque isso que você pensa é pecado. Como se você tivesse assim, você não pode vir a ter esse pensamento, porque esse pensamento que você está tendo, ele é impróprio. Ele não é bom, ele é ruim. Quantas vezes a gente já ouviu alguma pessoa à nossa volta dizer pra gente: você não pode pensar assim, isso que você pensa tá errado. Ou alguém dizer: não é bom pensar negativo, isso atrai coisa ruim. Vocês já ouviram esse tipo de fala? Pensamentos negativos atraem coisas negativas, então você não pode ter pensamentos negativos, porque senão coisas ruins vão acontecer com você. Na realidade, isso tudo é coisa que a nossa sociedade fala, que está dentro do nosso ambiente. Entretanto, nenhuma dessas coisas é verdade. E por que isso não é verdade? Porque os nossos pensamentos, eles nem sempre, eles dizem respeito a algo que a gente quer. A gente tem muito pensamento automático, que é um pensamento que a gente não quer ter, que a gente não gostaria de ter, que é um pensamento que a gente reprova, inclusive. Que a gente fala, não, esse pensamento, ele é muito aversivo para mim. A gente tem uma ideia que a gente, muitas vezes, aquilo que a gente pensa tem relação com os nossos desejos, não necessariamente. Nós podemos pensar muitas coisas que têm relação com os nossos medos. E aquilo que tem relação com os nossos medos tem relação com os nossos valores mais internos. Então, o que é isso? O que significa? Às vezes, aquilo que eu estou pensando, geralmente pode ter relação com um medo de algo que eu reprovo enormemente ou que eu não quero que aconteça comigo. Então, se eu tenho um valor, por exemplo, de família, eu posso ter pensamentos automáticos que vão me gerar ansiedade com relação a perder um ente querido, com relação a algum ente, a alguma pessoa da minha família que eu amo muito adoecer, ou acontecer algum acidente, ou alguma coisa ruim.
Então, esses tipos de pensamento, eles têm relação com seus valores. Você valoriza tanto isso que você quer evitar algum tipo de sofrimento com relação a isso que você gosta muito e que você quer muito. Então, nós não temos esse tipo de controle com relação aos nossos pensamentos. Mas a gente pode controlar alguns tipos de pensamento. E isso é meio doido a gente falar. Os pensamentos automáticos são aqueles que surgem na nossa mente, a gente não tem controle sobre eles. Eles surgem independente se a gente quer ou não. É aquela historinha que eu vivo contando para vocês, que é igual um e-mail. Nosso e-mail, a gente recebe vários spams pelo nosso e-mail todos os dias. Só que os nossos spams que nós recebemos, a gente não pode evitar de recebê-los. Eles vão continuar aparecendo, mesmo que você denuncie aquilo como spam, pode ser que você não receba aquele spam mais, mas você vai receber um outro spam. Então, a gente precisa identificar aqueles pensamentos que são spam, aprender a identificá-los e invalidá-los. Para deletar, significa que a gente tem que apagar o pensamento da cabeça? Não necessariamente. Vamos imaginar uma coisa. Se eu ficar pensando que eu não posso pensar em alguma coisa, eu vou conseguir não pensar? Eu só vou pensar naquilo. Se eu disser para minha mente, eu não posso pensar em elefante rosa, só vai aparecer na minha cabeça elefante rosa. Né? E eu falo, não, mas eu não devia pensar em elefante rosa, tá errado pensar em elefante rosa. Eu só vou pensar em elefante rosa. Mas e aí, como é que a gente faz? Os nossos pensamentos, eles são automáticos, são. O pensamento automático vai surgir na minha mente, vai. Aí eu digo pro pensamento automático que ele não devia estar lá. E aí, ele vai sumir? Não, ele não vai sumir, ele vai continuar. Se eu disser para ele que ele tá errado de estar lá, ele vai ficar lá. Mas então, como é que eu vou fazer para aprender a deletar esses pensamentos? Então, os nossos pensamentos, nós não temos controle no surgimento deles. Mas nós temos controle em uma coisa. O que vocês acham que a gente tem controle? A gente tem controle sobre o quê? A gente não tem controle sobre o surgimento. Ele vai surgir, ele vai aparecer, né? Então, os pensamentos automáticos nós não podemos controlar. Nós não podemos controlar o surgimento. Isso não. Mas o que a gente pode controlar? A gente pode controlar o que a gente faz com ele. Se eu olho para aquele pensamento e identifico que aquele pensamento é um pensamento automático e que ele é um pensamento distorcido, que ele não é um pensamento verdadeiro, eu posso aprender a invalidá-lo. Olha, não dá importância para ele. Isso significa que a emoção que eu sinto, ela não vai surgir? Não, ela vai surgir. Porque se eu tiver um pensamento de risco ou ameaça, eu vou sentir medo. Se eu imaginar que alguém da minha família pode morrer ou que alguém pode adoecer, automaticamente eu vou sentir medo. Junto com o pensamento vem o medo junto. E eu não posso deletar, né? A Ana tá dizendo, temos o controle sobre o valor que damos a ele. Exatamente, Ana, exatamente isso. A gente tem o controle sobre se nós vamos dar valor a esse pensamento e dizer, ok, pensamento, você é verdadeiro, ou se a gente vai dizer para esse pensamento, olha, pensamento, você não é um pensamento verdadeiro, mas mesmo não sendo verdadeiro, você me gerou uma emoção. E essa emoção que você me gerou, mesmo não sendo verdadeiro, tá ok também, porque eu posso aproveitá-la de outro jeito. Mesmo ela não sendo necessária para isso que você pensou, porque mesmo isso que você pensou não é verdadeiro, eu posso utilizar essa minha emoção de um outro jeito. Então, os nossos pensamentos, eles são automáticos, eles surgem independente da nossa vontade, mas a gente pode não valorizá-los a partir do momento que a gente observou que eles não nos ajudam e que eles não são realistas e que eles não trazem benefícios para nós se a gente continuar validando eles. Mas aí como é que nós vamos fazer? A gente tem que... como que a gente vai utilizá-los então? A gente tem um outro tipo de pensamento que a gente tem controle, que é o pensamento racional. Que é esse pensamento depois do pensamento automático, que é essa avaliação. Quando a gente faz essa avaliação e a gente pensa, deixa eu ver, qual que é a evidência que esse pensamento meu é verdadeiro ou não? Qual que é a evidência?
a favor e contra esse pensamento, eu estou fazendo um pensamento racional. E sobre esse pensamento racional e essa avaliação, eu tenho controle. Eu tenho controle se eu vou dar continuidade aos pensamentos. Então, por exemplo, as preocupações são um pensamento secundário ao pensamento inicial. Ele não é um pensamento automático. Ele não vem na minha cabeça automático. O primeiro pensamento de preocupação, sim. Mas a sequência que eu vou dar, e agora o que eu vou fazer com isso? Ai, meu Deus, e se alguém adoecer? E se alguém adoecer, como é que eu vou ficar? Ai, eu não vou dar conta de lidar com isso. E se eu não der conta de lidar com isso, como é que eu vou... se eu entrar em depressão? E se eu entrar em depressão, como é que vai ser minha vida depois disso? A minha vida vai acabar? E se a minha vida acabar, como é que eu vou fazer? Essa continuação, isso sim eu tenho controle. Sobre esse primeiro pensamento automático, e se alguém adoecer, esse eu não tenho controle, porque ele veio, ele surgiu. E ele me gerou uma emoção de medo, claro. Porque se eu tô vendo uma notícia no jornal ruim, e essa notícia no jornal ruim, ela me ativa para esse medo, automaticamente eu vou ter esse pensamento e automaticamente eu vou sentir medo. Agora, o que eu não preciso é dar continuidade a esse processo. Eu posso, peraí, não, o que eu pensei agora? Por que eu tô sentindo ansiedade? Eu tô sentindo ansiedade porque eu pensei que alguma coisa ruim pode acontecer com alguém. Eu falo, gente, eu não tenho resposta para isso, eu não posso prever futuro, eu não tenho bola de cristal, eu não tenho o que fazer aqui agora com esse pensamento não vai me ajudar, porque esse pensamento não vai me ajudar a resolver problema nenhum. Eu não posso adivinhar as coisas que vão acontecer comigo ou com as pessoas que eu amo. Eu posso usufruir das pessoas que eu amo aqui agora. Nossa, se as pessoas que eu amo eu valorizo, eu vou fazer um telefonema para minha mãe, eu vou fazer um telefonema para o meu pai, eu vou ligar para um amigo que eu gosto muito, eu vou ficar com os meus filhos, eu vou fazer uma coisa bacana dentro de casa pra gente, para curtir aquele momento ali agora. Isso eu posso fazer. Isso é uma ação que eu posso fazer, que eu posso utilizar a minha ansiedade que eu tive ali naquele momento em que eu pensei, e agora... E eu posso utilizar essa ansiedade para fazer uma coisa legal em família. Eu posso usar essa ansiedade para criar uma brincadeira nova, para criar para usar a minha criatividade de uma forma nova. Então, eu posso utilizar os meus pensamentos e utilizar os meus pensamentos de uma forma produtiva. Esse segundo pensamento eu tenho controle. O primeiro não. Então, a maioria das pessoas, ela quer controlar o primeiro, porque ela pensa assim, se eu não tivesse pensado isso que eu tô pensando, eu não teria sentido isso que eu tô sentindo, e como eu não gosto de sentir isso que eu tô sentindo, seria melhor que eu não tivesse pensado o que eu pensei. Olha que doideira. Então, a pessoa fala... A minha emoção é uma emoção que me incomoda? Então, se a minha emoção é uma emoção que me incomoda, então era melhor não ter pensado para eu não sentir essa emoção que me incomoda. Só que isso não é possível. Esse pensamento vai vir. Essa emoção vem. E não tem problema essa emoção vir. Porque essa emoção só está mostrando que tem um pensamento lá, mas que ele pode não ser verdade. E eu posso ir lá, olhar para aquele pensamento e falar, é você que tá aí de novo? Então tá tudo bem. Eu nem vou ligar mais para você. Então, cada um de nós tem uma tendência a um tipo de erro de pensamento. Eu, por exemplo, eu tenho um erro de pensamento que as pessoas que estão nos acompanhando aí nos desafios aí, no desafio de 30 dias da cognitiva, eles estão vendo um monte de coisa e estão vendo os erros de pensamento. Então, a gente tem vários erros de pensamento. A gente tem catastrofização, que é aumentar as coisas, achar que o pior vai acontecer, que se eu andar de avião, o avião vai cair, e que o pior vai acontecer comigo sempre, e ter certeza que aquele pior vai acontecer. A gente tem a supergeneralização, que é aquela ideia de que ninguém gosta de mim, nada vai dar certo pra mim, nunca as coisas vão acontecer do jeito certo pra mim, eu nunca vou fazer certo. Então, essa ideia de nada, nunca, sempre é uma supergeneralização. A ideia de mulheres são mais depressivas,
homens são mais ansiosos. Isso são crenças, né? As mulheres são frágeis, homens são fortes, tudo é crença e é super generalização, não existe isso. Então, isso é super generalização. Eu, Renata, por exemplo, eu tenho dos erros de pensamento, eu tenho um muito comum, que é o erro de personalização. O que é o erro de personalização? Eu acho que quando alguma coisa acontece, alguém dá uma indireta, eu falo, não, é pra mim, eu fiz alguma bobagem. Onde é que eu fiz a bobagem? Eu já fico procurando onde é que eu fiz a bobagem. E como muitos de vocês já sabem, né, eu tenho déficit de atenção com hiperatividade. Então, quando eu era criança, eu fazia muita bobagem. E fazia as coisas pela minha hiperatividade ali e tal, e as pessoas achavam ruim, muita gente brigava, falava, não, não é assim, tá errado desse jeito. Então, como eu sempre fui muito corrigida, na hora que alguma coisa der errado, eu falo, ai, o que eu fiz dessa vez? Eu já vou para uma personalização, é para mim, é comigo. Isso é para mim. Isso é um erro de pensamento que eu tenho. Hoje, eu já identificando esse erro de pensamento, quando eu percebo que eu tô tendo esse erro, às vezes até porque alguém me sinaliza, ou às vezes até porque eu mesma já percebi aquela emoção, já aprendi a olhar o pensamento e falar, esse é aquele erro de personalização, eu já começo a rir. Eu já falei, você de novo aqui? Não é possível. Então, né, a Kellen tá aqui dizendo, o pensamento automático, ele é não controlável, sim, e o pensamento racional, que é aqueles questionamentos, né, eles que podem gerar as preocupações e tudo mais, e que podem reforçar a ansiedade, Kellen, porque na realidade o pensamento automático ele gera ansiedade também. Mas a preocupação ela reforça a ansiedade. Ela é um comportamento secundário, ele é um comportamento de pensamento. Ele é uma forma de pensar, mas ele é um comportamento de pensamento. Né? Então, esses comportamentos, eles podem sim a gente tem um certo controle sobre eles, coisa que os pensamentos automáticos não. É muito mais difícil, né? Então é mais ou menos isso mesmo. Esses pensamentos mais racionais, eles podem, a gente aí pode escolher. E a gente pode fazer uma escolha, que é isso que eu estou explicando. Então, na hora que eu tenho aquele pensamento e aquele pensamento me incomodou, eu posso fazer uma escolha de ter um pensamento mais adaptativo, ou seja, de ter um pensamento mais funcional e mais realista, e eu posso sobrepor esse pensamento mais realista e mais funcional, e com esse pensamento eu vou invalidar o primeiro, ou seja, mesmo que o primeiro ainda continue lá me atormentando, e ele pode continuar lá me atormentando, eu posso não dar tanta importância para ele, uma vez que eu já vi que ele não é tão verdade. Né? Então essa live vai ficar salva, sim, Roberta. Espero que sim. Se der tudo certo, com certeza vai ficar. Então, o que a gente está colocando aqui? Pensamentos automáticos, então, eles são menos controláveis, vamos dizer assim. Enquanto que as preocupações, elas são mais controláveis, porque elas já são um segundo modelo de pensamento. Né? Então, é o tanto de questionamento, são os questionamentos que a gente começa a fazer. Então, eles já são mais racionais, eles já estão mais no racional. Então, você pode interromper esse questionamento e falar, peraí, não quero ficar agora fazendo esse tanto de pergunta aqui agora, não, isso aqui não vai me ajudar. Né? Isso serve para quem tem toque, Duda, serve. As pessoas que têm toque, né, elas têm uma tendência a um questionamento excessivo, a grande maioria delas. Então, elas têm uma dificuldade muito grande de lidar com as incertezas. Então, elas utilizam muitas vezes de preocupações como uma forma de sentir um certo alívio. Muitas vezes. É uma forma até mal adaptativa de um sistema de recompensa, para elas sentirem um certo alívio momentâneo. Só que esse alívio momentâneo, ele gera mais ansiedade e ele reforça o modelo. Se essa pessoa que ela tem toque, ela aprender que o pensamento dela pode estar lá, mas que não é porque o pensamento dela pode estar lá, que ele é verdadeiro, e que esse pensamento estando lá, ele vai gerar ansiedade, e não é porque ele gera ansiedade que é verdade. Então ela tem que aprender a invalidar. Olha, eu posso pensar, eu posso sentir, mas não é porque eu penso e que eu sinto que isso é verdade.
né? As pessoas que têm toque, elas têm uma questão com relação aos pensamentos que é o seguinte: elas têm uma ideia, uma fusão entre o pensamento e a situação, ou seja, o acontecimento em si. Então ela entende que se ela pensou, então aquilo que ela pensou efetivamente vai acontecer. Então ela pensa e acredita que aquilo vai acontecer, porque ela pensou. Ela tem uma fusão, então pensamento e situação. Ela tem uma fusão, pensamento e comportamento. Então ela acha que porque ela pensou, então ela vai agir daquela forma. Então, vamos dizer, uma pessoa que ela tem toque de doenças, por exemplo, ela pensar que ela pode ter AIDS, na cabeça dela significa que ela pode vir a ter em algum momento, né? Então, e ela, no caso isso é pensamento, situação, ela junta as duas coisas. No caso do pensamento e comportamento, ela entende que se ela pensou que ela pode ter um comportamento que vai gerar nela uma determinada doença, ela acha que ela pode ter aquele comportamento e com isso ter aquela doença, por exemplo. Então ela acredita que o fato dela pensar, ela é como se ela não tivesse, ela entendesse que ela não tem controle sobre os próprios comportamentos em si. E o fato de pensar em si vai fazer ela controlar, como se ela não tivesse decisão, mas ela tem. E ela tem uma outra fusão que é o pensamento e objeto. Ela acha porque ela pensou que uma determinada coisa está contaminada, isso significa que está. Então, se eu peguei nesse copo aqui, e se esse copo aqui, eu pegar nesse copo que uma outra pessoa pegou, significa que esse copo aqui está contaminado porque uma outra pessoa pegou nesse copo. É claro que hoje, com essa questão do Covid, muita gente está fazendo um pouco de confusão com isso, né? Mas isso aí já é outra coisa, porque aí agora a gente está tendo alguns cuidados em relação à contaminação com relação à doença. Mas não é porque uma outra pessoa pegou nesse copo que ela estava contaminada, e não é porque ela estava contaminada que eu vou pegar essa doença. Tá claro? Mas é claro que a gente precisa ter esses cuidados hoje diante de uma pandemia que a gente está vivendo, que aí é uma outra coisa aqui, né? Tem mais perguntas aqui, deixa eu ver aqui. Ângela, eu tô com muita dificuldade de me concentrar e fico só pensando em coisas ruins. Exatamente, Ângela. O que acontece? Você tá tendo provavelmente alguns pensamentos intrusivos. E aí você dá um hiperfoco a esse pensamento intrusivo. Você olha para ele e fala: eu não quero ter esse pensamento. Aí na hora que você olha para ele e fala: ai meu Deus, eu não queria ter esse pensamento, eu não queria ter esse pensamento não vai embora. Na hora que você olhar para esse pensamento e falar: olha, esse pensamento é um fantasma, é tipo um filme de mau gosto que eu vi. Mas é um filme de mau gosto que vai aparecer na minha cabeça de vez em quando. Mas não é porque esse pensamento ruim tá vindo na minha cabeça de vez em quando que isso vai acontecer. E eu vou fazer uma outra coisa legal, eu vou me distrair, eu vou ver uma comédia, eu vou fazer uma outra estratégia. Eu tenho que criar estratégias para ir modificando esses pensamentos. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer com esses pensamentos ruins? A gente pode fazer o mindfulness e aprender a conviver com eles no sentido de deixa eles passarem. Eles vão passar como se fossem nuvens. Pensamentos passam, eles vêm e vão, eles vão embora. Deixa eles passarem. Deixa ser uma nuvem que você manda embora e ela passa. Então, eu posso fazer o mindfulness, que é uma espécie de meditação. Tem vários aplicativos disso na internet, se vocês procurarem. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar um tipo de distração, eu posso ir lá ver um filme engraçado, eu posso fazer uma outra coisa, eu posso olhar para aquele pensamento e invalidar e falar: olha, não é porque você tá aí pensamento ruim que você vai acontecer. Então eu posso aprender a alimentar meu lobo bom, que eu falo, alimentar os pensamentos positivos que a gente tem. E é isso que a gente precisa fazer. Gente, eu acho que deu por hoje. Quero saber, alguém tem mais alguma dúvida? O que vocês acharam aqui da nossa conversa? Né? Deu para entender o que são os pensamentos controláveis? Deu para entender quais são os pensamentos que não são controláveis?
Deu para entender que os pensamentos automáticos e o toque, vou falar do toque rapidinho, mais uma coisa que eu lembrei agora. No toque a gente tem o que a gente chama de pensamentos intrusivos. Os pensamentos intrusivos, eles se parecem com os pensamentos automáticos. É mais ou menos igual o pensamento automático. Só que as preocupações e o questionamento, que são rituais que as pessoas de toque utilizam, isso a gente pode intervir no questionamento. No questionamento, no ritual de verificação, ficar verificando os pensamentos, ficar lembrando, deixa eu ver o que eu fiz, que hora que eu fiz, onde é que eu saí e tudo mais. Esses aí, eles são controláveis. O que não é controlável é aquele primeiro pensamento. Tá ok, gente? Né? Vocês estão... Sheila tá dizendo o que atende uma paciente border, né? Eu não entendi. Qual que é a sua pergunta, Sheila? Me fala aí para eu poder te ajudar. Os pacientes border, eles têm muita dificuldade, muitas vezes, de identificar tudo. Eles fazem uma bagunça. É parecido com o paciente de toque nesse ponto. Eles fazem uma bagunça entre pensamento e emoção, mistura pensamento com emoção, mistura pensamento com emoção com comportamento. Eles têm uma dificuldade de discernir essas três coisas. E o trabalho nosso é ensiná-los como fazer isso. É ensinar, olha, peraí, isso aqui é um pensamento, olha, isso aqui é uma emoção, olha, isso daqui é um comportamento. Né? Não é porque eu penso assim que eu tenho que me comportar dessa forma. Né? Então, essa é a diferença. Então, o que a gente precisa fazer é ajudar a diferenciar, ajudar a colocar cada coisa no seu lugar. E o quê? E ensinar que, gente, tudo bem de pensar. Eu posso pensar tudo. Eu posso sentir tudo. O que eu posso controlar é como eu vou me comportar. E como eu vou me comportar, eu posso decidir. Então, decidir o como eu vou me comportar, aí sim, isso eu tenho controle, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não distingue, peraí, vou voltar aqui na perguntinha que a Sheila tá colocando, que ela não distingue o pensamento e escutar vozes. Sheila, aí é que tá. Alguns desses pacientes border e os esquizofrênicos, por exemplo, eles vão ter essa dificuldade de distinguir as vozes, né, do que é real na realidade. O que a gente precisa mostrar para eles é que a cabeça vai trazer as vozes mesmo, e tudo bem da voz estar lá. Não é porque a voz está lá que ele precisa obedecer à voz. E a gente precisa fazer esse treinamento com eles. E eles precisam entender que a voz pode estar, e tudo bem, mas eu preciso saber identificar o que é a voz e o que não é. E eu posso fazer isso como? Perguntando às pessoas à minha volta, mais próximas, aprendendo a fazer essa identificação. À medida que eles fazem essa identificação, já fica mais fácil. Eles já sabem, não, esse é aquele tipo de pensamento que eu tenho quando eu escuto voz. Então, esse é a voz. A voz é que tá falando comigo agora. Tudo bem, dessa voz tá falando comigo agora, eu não preciso obedecê-la. E essa é a distinção que ele tem que fazer. Adolescente com toque, como ajudar, Duda? A adolescente com toque tem várias coisas que a gente tem que fazer. A gente tem que ajudar esse paciente. Os adolescentes é até mais fácil. Quanto mais jovem vem para o processo terapêutico, mais fácil é, porque você ensina eles que a fazer essa distinção, pensamento, situação, pensamento objeto, pensamento emoção, pensamento comportamento. Quando a gente ensina eles, não, peraí, isso daqui é o quê? Isso aqui é um pensamento. Não, isso daqui é o quê? Isso daqui é uma situação. Então, peraí, só porque eu pensei isso vai acontecer? Prova pra mim. Por que isso vai acontecer? Isso já aconteceu antes? Quando é que isso já aconteceu? Então, a gente tem várias formas. A gente pode utilizar o questionamento socrático, a gente pode usar o mindfulness, a gente pode usar a prevenção de ritual, a gente pode utilizar com eles o enfrentamento das situações, fazê-los enfrentar aquelas situações que eles acham que elas vão acontecer se eles fizerem e mostrar para eles que isso é só um pensamento que eles imaginaram, mas que isso não é verdade. Então, a gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer com eles, tá bom? Só mais uma pergunta. Eu fico só focada nos problemas dos meus filhos e fico pegando os problemas deles. São todos adultos. Ângela, olha só.
Os seus filhos, eles têm a vida deles, né? Então, você quer controlá-los. Na realidade, você quer controlar porque você acha o seguinte, como mãe e toda mãe, a gente acha que aquilo que a gente pensa é mais certo, e se a gente controlasse eles, e se eles fizessem do jeito que a gente imagina, ia ser melhor. Só que não é verdade. E quanto mais a gente entende que eles têm autonomia e que eles vão decidir do jeito deles e a gente não vai ter controle sobre eles, e não adianta a gente ficar pensando sobre como eles vão decidir, o que isso vai gerar, como é que vai acontecer, porque nós não temos controle sobre as situações, nós não temos controle sobre os outros, nós não temos controle sobre as coisas que vão acontecer conosco, nem com as outras pessoas à nossa volta. A gente só tem controle sobre as nossas decisões. Se os seus filhos têm os problemas deles, quem tem que resolver os problemas deles são eles. Você, o máximo que você pode fazer é ouvir e dar palpite, mesmo assim, eles só vão ouvir, só vão fazer se eles entenderem que isso é um palpite válido para eles. Mas pode não ser. E eles podem achar que tem uma outra forma melhor de fazer. Então, nós, como mães, tendo filhos e filhos adultos, a gente precisa o quê? A gente precisa entender que eles têm autonomia e eles têm capacidade de decidir por eles mesmos, né? Infelizmente, algumas coisas ruins vão acontecer com eles, assim como acontecem conosco também. E eles vão aprender. E isso faz parte da vida, né? Então, quando a gente tenta controlar, você vai gerar nos seus filhos um desconforto, eles vão ficar incomodados, eles vão ter reações negativas com o seu controle, e isso não vai ajudar em nada. E não é o seu controle que vai ajudá-los. Então, a gente entender, você entender ali que você ficar pensando sobre isso, não é você que vai resolver, que isso não é um problema que cabe a você, que você não tem poder sobre essa situação, e que tentar controlá-los nesse momento é uma coisa que não vai ajudar o relacionamento de vocês. E se para você é importante que o relacionamento seja bom, o que é importante fazer é apoiar. Se ele decidiu de uma forma, vamos apoiar. E vamos entender que, olha, ele deve ter um motivo dele pelo qual ele está decidindo desse jeito. E vamos torcer para dar certo, né? Olha só, pensamentos vêm, pensamentos vão, pensamentos não são verdades. A gente precisa aprender a identificar quando é que vale a pena a gente continuar reforçando um pensamento que não está ajudando, quando não vale a pena, quando vale a pena mandar embora e quando vale a pena segurar. Os pensamentos positivos que nos ajudam, a gente segura. Os pensamentos negativos que são inadequados e que não são verdades e que são distorcidos e que não estão nos ajudando a criar conexão com as pessoas que a gente ama, não estão ajudando a gente a ter uma vida tranquila, a ter uma vida boa, a gente precisa aprender a mandar embora. E a entender, ok, eles virão, tudo bem, mas eu não tenho controle sobre isso. Isso não cabe a mim decidir. E é esse jeito, e esse pensamento racional é que de uma certa forma vai plantando e vai fazendo nascer um outro pensamento adaptativo, mais alternativo e de uma forma mais tranquila e mais natural. Então, quanto mais a gente alimentar a nossa mente com novos pensamentos, pensamentos adaptativos, de forma mais flexível nós vamos pensar, e à medida que a gente pensar de uma forma mais flexível, uma vida melhor nós vamos ter. Então, esse é o nosso objetivo, é a gente controlar aquilo que a gente consegue controlar, que são as nossas preocupações, e falar, olha, peraí, isso eu não vou me preocupar agora os pensamentos automáticos, entender, eles podem estar lá, deixa ficar, não tem problema. E até mesmo aquelas primeiras preocupações, se elas vierem na cabeça, olha, eu não tenho como responder isso, não vou pensar mais sobre isso, não vou validar. Não tem para que validar uma coisa que eu não sei o que vai acontecer. Então, é só eu tenho que entender que a dúvida faz parte, a dúvida faz parte da vida e que tá tudo certo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Beijo para todos. Quem tá com a gente no desafio, espero que isso daí tenha ajudado vocês nesse trabalho aí do desafio, tá? Beijão. Boa noite para todos.